Eleições 2020 praticamente já começaram. A gente já está quase no período de campanha eleitoral, já estamos nas convenções e você fica ligado aqui com a gente porque estamos falando sobre isso com Luiz Sérgio Monte, chefe de cartório da 33ª Zona Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral. Você participa, já tem as redes sociais aí na tela, você pode colocar também na busca da sua rede social preferida. Antes da gente voltar com o Luiz Sérgio a falar de eleições, vamos dar uma passada rapidinha aí nos números do novo coronavírus aqui no Rio Grande do Norte. Como estamos hoje, no dia 1º de setembro. Aqui no estado, segundo dados da CESAP, casos confirmados 61.989. 2.263 mortes, sendo 2 nas últimas 24 horas. Casos suspeitos ainda 26.212 e mortes por investigação 218. A ocupação dos leitos na região oeste é de 36%, Pau dos Ferros 90%, região metropolitana de Natal 33,7%, região Seridó 60% e na região do Mato Grande 100% de ocupação. Fila de espera de UTI está tranquila, fila de espera por transporte, dois pacientes, 2 pessoas aguardando aí, pessoas com perfil crítico. Nos municípios, a gente tem o seguinte, com dados da CESAP também, que foram atualizados no dia 31 de agosto, ontem. A atualização de hoje ainda não saiu. Está aí, Natal 22.404 confirmados, já está em quase 1.000 mortes ali em Natal, viu? 965. Mossoró, 6.159 confirmados, 215 mortes. Apodi, 1.660 confirmados, 24 mortes. Açu, 1.386 confirmados e 52 mortes. Caraúbas, 333 confirmados, 5 mortes, um aumento aí. Felipe Guerra, 150 confirmados, 4 mortes. Governador de Cerrosado, 127 confirmados, 3 mortes. E Upanema, 197 confirmados, 8 mortes na cidade de Upanema. Aí, minha gente, mantendo aí muito cuidado, ainda tem região que está com taxa de transmissibilidade preocupante ali, querendo ficar acima de 1, é uma taxa preocupante, a gente tem que continuar mantendo os cuidados. Vai ter movimentação de rua nas eleições, mas cuidado, use máscara, tente se manter longe, ali não se aglomere não, atrás dos carros dos políticos, tem aquele carrinho, né, Luiz Sérgio? A gente é acostumado a ver aquele carrinho que os políticos gostam de fazer as suas carreatas, suas passeatas e muita gente gosta de se aglomerar para seguir nesse movimento. A festa é boa, mas a gente está sem evento, sem festa desde março, então vamos continuar mantendo os cuidados. Luiz Sérgio Monte, comícios virtuais, existe alguma definição por parte do TRE em relação à realização de comícios virtuais? Olha, depois do dia 27 de setembro não há qualquer vedação, né? Comício nada mais é do que uma reunião na qual se proferem discursos geralmente para um grande público, né? Comício é isso. Comício, a legislação eleitoral trata o comício como um ato estático, não é um ato dinâmico. Os dinâmicos são passeatas, carreatas e caminhadas. Comício é um ato estático, é uma reunião na qual os candidatos proferem seu discurso, geralmente para um grande número de presentes. Então, nada impede que o candidato se utilize de redes sociais, de ferramentas tecnológicas para fazer suas reuniões públicas, comícios, depois do dia 27 de setembro. O que não pode, e o TSE já definiu isso, é a questão da chamada live mício, né? São os candidatos tentarem se reunir aí com artistas, sejam cantores, contadores de piada, humoristas, artistas em geral, para atrair uma maior audiência. Então, o TSE já se manifestou sobre esse ponto, essa chamada live mício, que já tinha até esse nome, não será permitida nas eleições 2020, mas a reunião pública ser transmitida pelos canais aí, pelos canais disponíveis, pelas ferramentas tecnológicas, não há problema algum de que o partido, eu diria até que é até recomendável que faça ante a situação de pandemia. A gente tem aqui a pergunta do João Paulo Marques,
João Paulo Marques está aqui. Na hora que eu falei do movimento de rua, ele está aqui dizendo, adoro, já comecei até a me tremer. Eu sei que tem muita gente assim, já começando a empolgação de campanha eleitoral. Ele está perguntando o seguinte, Luiz Sérgio, queria saber se os carros de som vão poder rodar ou será como 2018. Ele diz o seguinte, acho que na época não podia ser muito alto, em frente a templos, era para baixar o volume. E aí ele pergunta, carreatas, bandeiras, cartazes, também existia um limite além do tamanho, né, da dimensão. Esse ano continua assim? Isso. As regras quanto ao carro de som, elas se repetem de 2018, né? Está diferente em relação a 2016, que foi a última eleição municipal, mas essas novas regras já valeram em 2018 e se repetirão agora em 2020. Só será admitido o carro de som para a sonorização de eventos de campanha. Então, carreatas, passeatas, caminhada, aquele evento de campanha, será permitido a utilização do carro de som. O que não é mais permitido é aquele carro de som rodando de maneira individual pela cidade, aquilo que se costuma chamar de baratinha. Então, a famosa baratinha, aquele carro de som rodando sozinho, não é mais permitido desde 2018. Essa questão da proibição de manter, essa questão da obrigação de se manter a distância de 200 metros de escolas, teatros, igrejas, ela já existia, é de dificílima fiscalização isso aí, mas, na medida do possível, a gente terá as equipes na rua a fim de coibir essa sonorização de maneira próxima a esses locais, escolas, repartições públicas, igrejas. Geralmente o problema incide mais sobre igrejas e colégios, né? Igrejas, sobretudo no domingo à noite, as carreatas de domingo à noite, né? E as escolas mais durante o dia de semana. Então, assim, a gente faz o trabalho de fiscalização, a gente vai disponibilizar também o aplicativo Pardal mais à frente, que é o aplicativo por meio do qual o eleitor poderá encaminhar sua denúncia de irregularidade, e justamente a denúncia que mais nos chega é relativa ao carro de som. Então, o carro de som sempre costuma realmente ser objeto de muita reclamação. Melhorou muito em 2018, depois dessa proibição dele circular de maneira individual. Então, e quanto aos demais itens, eles continuam, certo? Lembrando que o cavalete está proibido já desde 2016, né? As bandeiras ainda são permitidas, né? Claro que não há uma dimensão máxima para as bandeiras, certo? A gente não pode traçar uma norma do tamanho máximo da bandeira, mas a gente só orienta, tal como a legislação, de que ela não pode causar prejuízo ao bom tráfego de pessoas, de pedestres e de veículos, não podem tirar a visibilidade do motorista e vir a causar riscos de acidentes. Então, aquela distribuição de bandeiras ao longo de um canteiro, desde que colocada a partir de 6 da manhã e retirada antes das 10 da noite, ela é permitida, mas desde que não atrapalhe a visibilidade de motoristas, que não cause qualquer tipo de prejuízo à mobilidade de pessoas e de automóveis. Né? Então, e as demais regras, distribuição de material gráfico, adesivagem de carro se repete, né? Aquele envelopamento continua proibido, a adesivagem agora só é de meio metro quadrado de cada um dos lados do carro, né? Lembrando que o para-brisa traseiro, que pode ser todo preenchido, desde que microperfurado, ele pode conter adesivagem ali na parte traseira do veículo. Lembrando que tudo isso que eu estou falando só entra em vigor no dia 27 de setembro, com o início da campanha eleitoral, quando essa adesivagem de veículos passa a ser permitida. E esse espaço publicitário de automóveis particulares tem que ser oferecido de modo gratuito, tem que constituir uma manifestação espontânea do eleitor. A legislação proíbe que haja qualquer tipo de pagamento para a utilização de espaços como veículos, como janelas de casa, como portas, certo? Tem que constituir uma manifestação espontânea por parte do eleitor. Partidos e candidatos não podem contratar o uso desses espaços. Então, nesses quesitos aí, a legislação permanece como já era, né? Proibição de pinturas em muro, proibição de outdoor, tudo isso continua valendo. E esse melhor disciplinamento da adesivagem de veículos, que desde também 2014 sofreu uma série de restrições. A gente tem a participação do Aldo Ferreira, Luiz Sérgio. Ele gostaria de saber se com 60 anos pode-se trabalhar como motorista na eleição. Ele disse que nas outras eleições trabalhou normalmente. Não tem problema algum, certo? Assim, até porque eu acredito que ele é motorista de algum órgão público que encaminha o veículo que é requisitado e ele vem acompanhando esse veículo.
nós, no caso aí, nós nem mencionamos o motorista que deve se apresentar. A gente requisita os veículos aos órgãos públicos e muitos desses órgãos encaminham os seus veículos com os seus motoristas, que nós desconhecemos quem sejam. É claro que cabe ao órgão público evitar que pessoas pertencentes aí ao grupo de risco venham a dirigir esses automóveis. Mas, de nossa parte, a gente não vai verificar isso aí, certo? Os carros deverão ser apresentados com os seus motoristas fornecidos pelos órgãos públicos, que se apresentam aí na véspera da eleição. Então, se essa pessoa acha que não tem condições para pertencer ao grupo de risco, ele deve comunicar isso ao órgão de origem, ao órgão dele, acredito que ele seja de algum órgão público, como prefeitura, CAERN, não sei qual órgão dele, Receita Federal. Ele comunica ao órgão, evitando assim que venha a ser convocado para dirigir esse veículo que ficará à disposição da Justiça Eleitoral no dia da eleição. Nós temos aqui o Ivan Lopes. Ele gostaria de saber se no dia da eleição vai haver prioridade para votarem os idosos e pessoas com doenças crônicas nas filas. Caso não seja possível votar, serão isentos de multa? E qual o valor da multa? Olha, haverá sim essa prioridade, né? Todo eleitor maior de 60 anos, portadores de doença, pessoal do grupo de risco, né? Todos os mesários serão orientados a dar preferência, inclusive o TSE está solicitando que essas pessoas compareçam às sessões entre as 7 da manhã e as 10, né, reservando aí um horário especial para essas pessoas. Isso é de dificílima aplicabilidade prática, né? A gente que está lá na ponta trabalhando com isso sabe como é difícil essa questão de tentar dividir os eleitores por horário. Mas o TSE, em nível nacional, está tentando estabelecer uma prioridade. Mas a gente sabe que essa prioridade é estabelecida independentemente do horário. Qualquer horário que o idoso se apresentar, que a pessoa portadora de uma doença crônica se apresentar, ele terá preferência na fila, certo? Agora, o TSE está, reservando um horário de 7 às 10 da manhã. Para quem não sabe, a votação foi ampliada. Ao invés de começar às 8 horas, como tradicionalmente ocorre, ela se iniciará às 7 da manhã. Então, o TSE já ampliou esse horário de votação para tentar reservar esse início de votação ao pessoal mais idoso, né, que se dispõe a votar, cumprindo aí a sua obrigação ou seu direito se já tiver mais de 70 anos. Né? Lembrando que o voto é obrigatório para quem tem até 69, passa a ser facultativo a partir do momento em que se completa 70 anos. Aí a pessoa aí perguntou, né, vai haver a isenção do pagamento de multa? Se vai haver, ainda não foi oficializado. Eu, particularmente, até acredito que mais tarde, mais à frente, vai haver a dispensa dessa obrigatoriedade. Todo eleitor que se ausenta da eleição, que não vai votar, ele tem um prazo aí dado pela legislação de 60 dias para fazer sua justificativa. Então, aí, para esse ano, esse prazo vai existir novamente. O eleitor basta comunicar que é portador de um grupo de risco e encaminha algum tipo de documento e nós o isentamos no cadastro, independentemente do pagamento de multa. A multa, geralmente, aparece para aqueles que não dão qualquer satisfação no prazo legal de 60 dias após a eleição. Então, quando o eleitor nos procura, vai estar lá constando essa pendência que só se regulariza com o pagamento de multa. Mas se ele nos comunicar a sua dificuldade de voto, a sua impossibilidade, dentro dos 60 dias depois da eleição, nós o isentamos de qualquer responsabilidade e de qualquer pagamento de multa. Mas, se o eleitor aí pergunta qual é o valor da multa, a multa é um valor até irrisório, eu diria, um valor simbólico de R$ 3,50 para aqueles que se ausentam do processo de votação. Se ausenta de votar e também não encaminham sua justificativa. Então, quem não faz uma coisa nem outra, faz com que se gere uma pendência no sistema e até o momento que ela nos procurar a fim de regularizar com o pagamento de R$ 3,50, essa multa o deixa em débito e o impede de praticar uma série de atos junto a outras repartições. Luiz Sérgio, o Santos quer saber como ele faz para ser mesário. Muito boa pergunta do Santos. Aproveitar aqui a grande audiência do programa, Carol, para fazer esse convite ao telespectador, eleitor moçoroense, que esteja querendo colaborar conosco na eleição. Estamos com inscrições abertas. Basta acessar o site do TRRN, na parte lá, mesário voluntário, preencher com seus dados. De imediato, após a sua finalização aí, chega um e-mail aqui na caixa de entrada da zona eleitoral e nós estamos exatamente na fase de trabalhar aí esses nomes, né? Estamos fazendo algumas substituições, alguns ajustes
iremos divulgar o edital nos próximos dias, e isso é algo que o eleitor, quanto antes ele fizer, melhor. Mas ele pode fazer até a véspera da eleição, porque até a véspera, até o sábado à noite, poucas horas antes de iniciar a votação, a gente ainda está substituindo mesários, devido a imprevistos que vão surgindo na vida de alguns mesários, alguns acidentes, alguns imprevistos, algumas doenças, e que aí a gente tem que ter um banco, uma espécie de banco de reservas para promovermos essas substituições, já em cima da hora da eleição. Então, a gente faz aqui o convite, o TSE tem veiculado uma propaganda aí em várias emissoras de televisão o dia todo, inclusive com aquele médico Drauzio Varela, dizendo que o TSE adotará todas as medidas de segurança, fornecerá máscaras, álcool em gel, protetores faciais, usará uma adesivagem no chão para distanciamento dos eleitores. Então, a gente faz aqui o convite e reforça, né, que essas medidas serão adotadas. O TSE está recebendo todos esses itens em doação por várias empresas e organizações sem fins lucrativos que estão doando esse material para a justiça eleitoral. Luiz Sérgio Monte, a gente tem um monte de participação, mas infelizmente nosso tempo já está acabando. Uma pessoa que não se identificou aqui, quero também agradecer ao Lucas Antônio Júnior e a Aline Nogueira. Infelizmente não deu tempo de fazer a participação de vocês. Luiz Sérgio, muito obrigada pelos esclarecimentos no cenário político de hoje. Eu que agradeço, Carol. Estou sempre à disposição daqui para a eleição, precisando, voltarei sempre. Agradeço e desejo boa noite a todos. Assunto não vai faltar. Faltou ainda a gente falar de restrições da imprensa, período de debates, o dia da eleição, horário eleitoral na TV, mas a gente vai ficando por aqui ao longo da campanha. A gente convida mais uma vez o Luiz Sérgio para esclarecer a sua dúvida aqui no cenário político. Tenha uma ótima noite. Amanhã a gente se encontra às 7h25 aqui na TCM. Até lá.